Olá, amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Up to Date, que é o encontro semanal para tratar dos principais assuntos, dos principais tópicos, dos temas que ganharam destaque no mundo dos negócios, do marketing, da tecnologia e da inovação. O meu nome é Bruno Garcia, professor e profissional na área de marketing e business, host aqui do canal Talk to Biz. E mais uma vez tem aqui ao meu lado o nosso querido amigo Lucas Xavier, profissional de TI, que está sempre aqui nessas gravações matutinas, né, Lucas, para abrilhantar aqui os nossos comentários. Lucas, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está vendo e ouvindo a gente. Hoje a gente tem muitas atualizações, muitas notícias interessantes aqui. Então, assim, já agradeço de antemão o tempo que vocês têm emprestado aqui a gente, o tempo que vocês foram e se disponibilizaram a buscar em alguma das plataformas, no YouTube, no Spotify, qualquer uma que estamos disponíveis aí. Então, muito obrigado já por isso e já peço de antemão também para vocês se inscreverem aqui no canal do YouTube, curtir esse vídeo e também, se possível, compartilhar, porque é muito importante para a gente. É isso, é sempre bom ressaltar que estamos em todas as plataformas de podcast, as principais aí que existem. Você vai buscar por Talk, o número 2 Bis, vai encontrar o nosso feed. E aí toda semana tem uma edição nova do Up to Date. Fora isso, tem o programa mesmo, o Talk to Biz, onde eu faço uma reflexão sobre alguns assuntos do mundo dos negócios. Tem episódio do Coin to Biz, onde a gente fala sobre o mercado de videogames. Então tem outros programas também que entram nesse feed, mas o Up to Date você encontra toda semana no nosso repositório ali de conteúdo. E aí fiquem à vontade, né, Lucas? Deixe lá uma estrelinha, né? O Spotify é estrelinha, cada lugar, cada plataforma é um ícone diferente, né, Lucas? No Spotify é estrelinha. Deixe lá suas estrelas, deixe comentários, é sempre importante para a gente saber que vocês estão curtindo esse conteúdo, que estão aproveitando esse conteúdo que a gente produz aqui semanalmente. Lucas Xavier, temos um programa hoje recheado de notícias interessantes. Como sempre, a gente faz aquelas notas aqui no início do programa, algumas coisas que são dignas de nota. Eu acho que a gente tem coisas, de novo, né, falando de inovação lá e inovação cá, coisas muito boas, mas coisas nem tão boas assim. Nesse programa vamos falar de algumas inovações que não necessariamente engrenaram ainda. A gente vai olhar sobre isso também. Inovações em modelo de gestão de pessoas, empresas indo lá no extremo do que podem oferecer para atrair e reter talentos, enquanto outras estão indo na contramão, né, Lucas? Apertando ainda mais ali a galera, vocês não estão dando resultado suficiente ainda. Então, vai ter de tudo um pouco no programa de hoje. Para a gente começar pelo começo, acho que digno de nota, algo que a gente queria até ter comentado já na semana passada, mas acabou não dando tempo, um artigo que saiu na Wired falando da nova iniciativa do Airbnb de fazer uma espécie de parceria ali com construtoras para desenvolver, construir, no caso, condomínios, prédios que vão ser vendidos para particulares, para que esses possam utilizar esses apartamentos como locação dentro da plataforma Airbnb. E aí eu achei interessante, o Lucas, até a gente brincou um pouquinho nos bastidores semana passada, assim, quer dizer, o Airbnb deu uma volta completa de algo super inovador para agora, de repente, adotar o formato de um hotel. E isso tem uma certa explicação, porque em muitas cidades por aí, pelo mundo afora, começa a haver uma certa resistência às locações de Airbnb em determinados espaços. A cidade de Nova York foi a primeira, ano passado, a inserir uma série de restrições. Por quê? Porque a galera aluga o Airbnb no meio de um espaço residencial, no meio de uma rua muito tranquila, e aí você passa a ter movimento ali, às vezes bagunça, festa, muita gente circulando que não é da área, e aí isso começou a gerar indisposição com os locais e, em muitas situações, também criou um movimento, né, Lucas, de especulação imobiliária. Então, você teve uma inflação
uma alta no valor de aluguel de imóveis, segundo aí os críticos do Airbnb, muito por conta da atuação da plataforma naquela região. Então você começou a ter algumas limitações nesse sentido, e aí os camaradas agora vêm com essa de construir torres, vão vender esses apartamentos para que eles sejam usados especificamente como locação dentro do Airbnb. Então, as iniciativas iniciais estão acontecendo lá em Miami, né? E aí são coisas, são condomínios de luxo, tá, Lucas? Isso é interessante destacar, mas quer dizer, o Airbnb saiu do que tinha de proposta de valor como mais inovador, e agora o mercado parece que é um movimento meio que inevitável, né, Lucas? O mercado começa a amadurecer, começam a surgir restrições, e o camarada acaba flertando novamente com um formato que é super tradicional, que é óbvio que não é isso que eles estão fazendo. Não é um hotel, tecnicamente falando, não é, mas o formato, o modelo, no final das contas, acaba sendo como um hotel, né? Você vai ter apartamentos padronizados e você vai usar esses apartamentos para locação, só que vai ser pela plataforma do Airbnb. Portanto, é aquela coisa, o negócio fica aqui para a câmera pegar. O negócio começa assim, ó. Aí ele dá a volta, daqui a pouco ele volta para cá de novo, mas daqui a pouco ele dá a volta, né? Parece que a inovação é forçada aí nesse sentido. Mas eu achei curioso da gente comentar, o Lucas. Não sei se você quer comentar algo sobre isso, mas acho que não é nenhuma grande notícia, mas valia o comentário, para o pessoal ficar de olho e refletir até sobre modelo de negócio, né? Que acho que é interessante. Óbvio que o Airbnb não vai querer chamar de hotel, da mesma forma que a Microsoft não quer chamar o Xbox de PC, né? Mas as coisas ficam cada vez mais próximas, às vezes é uma questão só de narrativa e de posicionamento, mas isso é papo para uma outra hora. Lucas, acho que também é digno de nota, embora não seja necessariamente algo da nossa pauta, mas acaba sendo toda a polêmica aí com a companhia aérea Gol, por conta da morte do cãozinho lá, o Joca. E aí toda a confusão, que eu acho que é uma questão muito grave ali de processos, de cultura interna, sabe? Eu acho que para quem não acompanhou, né, a gente teve no início da semana passada um cãozinho que foi transportado num voo junto com seu dono. O cãozinho, tal qual acontece com bagagens, né, que às vezes são extraviadas, vão parar em outro lugar. O cãozinho também foi parar em outro aeroporto, acabou indo parar lá no Nordeste, foi para Fortaleza. O animal, obviamente, estava vivo, ainda estava bem, mas o dono volta para São Paulo, para o aeroporto de origem, com a promessa da companhia de que o animalzinho também seria despachado, entre aspas, né, novamente para o aeroporto de origem. E quando chega lá, o dono vai encontrar seu cão, descobre que o cão estava morto. E ainda tem uma questão, Lucas, que a gente, né, que está acostumado, às vezes percebe logo que é cinismo, né? Porque começaram a surgir histórias, não, eles deixaram o cachorro na pista de decolagem por um bom tempo, o cachorro no sol e o bicho preso ali. É muito claro, no meu entender, que tem falhas muito graves de processo e tem uma cultura muito ruim ali. Quer dizer, esse animalzinho passou por vários profissionais ao longo de toda essa via crucis e ninguém foi capaz de falar assim, pô, peraí, isso aqui tá errado, isso aqui não vai dar certo, isso aqui, né, temos que... Porque é óbvio que existem os protocolos ali de segurança de como transportar os animais. E aí o dono teria sido informado pela empresa de que ele recebeu um aviso que o animal não estava se sentindo bem. O dono do animal foi alertado por uma funcionária da Gol que o pobre Joca não se sentiu bem durante o voo e que um veterinário havia sido acionado. O que veterinário que foi acionado, Lucas? O cachorro foi encontrado morto. Também tem vídeos e mais vídeos aí circulando do momento em que o dono encontra o seu cãozinho. Então, assim, a gente falou aqui na semana passada da importância do mercado pet aqui no país. Eu, inclusive, esses dias estive na Pets comprando um negócio lá. Eu falei, né, que frequento bastante. Quase que eu perguntei lá, vem cá, vocês vão chamar Pets ou vão chamar Cobase? Que foi o tópico da semana passada.
E a gente falou do quanto isso movimenta. O Brasil é o terceiro maior mercado pet do mundo, você falou sobre isso aqui. E a gente tem um caso desse, que é um caso que é óbvio, né, Lucas? Erros acontecem, qualquer empresa pode cometer um erro, pode surgir uma fatalidade, pode acontecer algo muito infeliz e pode gerar um prejuízo para alguém. Mas me parece que é muito uma questão de cultura ali, de como esses processos estão desenhados. Eu já estava para desenvolver ali o roteiro de um episódio falando sobre atendimento no Brasil. Por que somos tão ruins de atendimento? Por que é tão difícil para um cliente resolver algumas coisas com a empresa? Por que há uma incompetência crônica em relação a isso? Não tinha nada a ver com esse caso da Gol, mas agora, né, esse caso vai acabar servindo de gancho para eu soltar logo um episódio do Talk to Biz. Aliás, essa semana agora, última quinta-feira, eu publiquei um episódio falando sobre ineficiência nossa de cada dia. E isso tem relação também, né, Lucas, que é muito uma questão de cultura. Quer dizer, esse pobre animalzinho passou pelas mãos de várias pessoas e ninguém foi capaz de se importar. Com certeza, várias delas perceberam que havia um problema, perceberam que algo estava errado, porque, como eu disse, existem protocolos de segurança, não é simplesmente joga para lá, joga para cá e vamos que vamos, mas todos eles que passaram por esse animalzinho optaram por ignorar e deixar, isso não é problema meu, isso é problema de outro setor, isso não é, sabe, que é o papo que a gente escuta diariamente em muitas empresas por aí. Infelizmente, né? Ninguém se importa, não, isso não é comigo, não é problema meu, eu não sou pago para isso, quer dizer, e aí é uma cadeia de erros que leva até esse problema. Eu fiquei lembrando, Lucas, óbvio, né, resguardada as devidas proporções, mas fiquei lembrando daquele caso do Carrefour, não sei se você vai lembrar, ano passado, ano retrasado, lembra que uma pessoa passou mal, morreu dentro do mercado? Não sei se você vai lembrar disso. E aí, eles cobriram o corpo e o mercado continuou funcionando normalmente. Inclusive, nem o corredor onde o defunto estava, nem o corretor foi interditado. Então, assim, é uma falta de senso e de sensibilidade, uma coisa absurda. E isso a gente sabe, isso não é coisa de uma pessoa só, né, Lucas? Isso é algo que, para acontecer com essa naturalidade, de alguma forma, está institucionalizado ali na cultura. Não, eficiência a todo custo, então é isso? Então não posso deixar de vender aqui o corredor do leite em pó. Então deixa o defunto aí e sigam as vendas até que alguém venha retirar o defunto, não tem problema, ele tá aqui quietinho, ele não vai incomodar ninguém, certamente, né? Se tem alguém que não ia incomodar ninguém naquele corredor ali, era o pobre do homem que já tinha passado dessa para uma melhor. E aí, sabe, eu percebo que essas coisas estão, ô Lucas, absolutamente conectadas. Falta de preparo, falta de uma cultura, processos mal desenhados, incompetência geral. E a gente não vê a Gol suspendeu o transporte de animais por 30 dias, por óbvio, mas fora isso, que outra providência? A coisa vai ser briga na justiça agora. Que outra providência a companhia está tomando? Então, ô Lucas, a gente noticiou lá a Cruise, ano passado, que quando um robotáxi daquele arrastou um pedestre lá nos Estados Unidos, que uma pessoa se machucou, quase toda a diretoria foi mandada embora, foi trocada. Eu acho que falta aqui, às vezes, uma questão e é muito cultural, uma questão muito cultural nossa, de falar assim, pô, existem pessoas que precisam ser responsabilizadas por isso aqui, que são pagas para isso. E não, aqui a cultura, não, isso não tem nada a ver comigo, foi o erro do fulano, foi o erro do... Quer dizer, o erro fica difuso ali, ninguém nunca encontra quem foi de fato o culpado, porque na verdade a culpa é do sistema, que está ali mal desenhado e mal gerenciado. E aí, além do prejuízo tremendo para a marca, né? A gente fala tanto aqui em branding, né, Lucas? Que pancada na marca, mas assim, e agora quem paga essa conta? Né? Porque quando é uma mala, um notebook que se perde, uma mala que extravia, ok, é fácil da companhia arcar. Né? Agora, quando é uma questão afetiva, emocional, e aí como é que se compensa isso? Enfim, eu acho que é digno do nosso comentário aqui, ô Lucas, e da gente
todos que nos acompanham aqui, da gente refletir enquanto profissionais, enquanto gestores, enquanto empreendedores, lideranças, enfim. Se nas nossas empresas as coisas não estão caminhando por esse mesmo caminho, só que de repente na tua empresa a vida de ninguém é colocada em risco, né? Eu fiquei refletindo assim, em alguns lugares por onde eu já trabalhei, se se houvesse uma questão de vida ou morte ali, devido à ineficiência, quantos óbitos já teriam nas costas das empresas? Porque de atendimento é fato assim que somos péssimos, né? No geral, óbvio que tem as honrosas exceções, mas no geral somos péssimos. E é uma questão cultural, que vai desde o cara que atende na tua porta até a grandes organizações, a essa cultura de não responsabilização e não assumir a mínima responsabilidade por aquilo que a companhia entrega ou deixa de entregar, como foi esse o caso. Então, acho que foi um erro lamentável, assim, a gente que gosta de animais também, a gente, né, sente isso, então a gente manda nossas condolências ali à família do cãozinho, do Joca, mas que é um negócio pavoroso e por um erro besta, o Lucas. De novo, repito, o cãozinho passou pela mão de inúmeros profissionais que optaram conscientemente por ignorar. Não, deixa ele aí, alguém vai resolver, alguém vai ver, né, não é problema meu. É sempre assim. E aí, volta o cão para o aeroporto para encontrar, o seu tutor vai encontrar o animal e o resultado que a gente tem é aquela cena ali lamentável que está circulando pelas redes sociais. Então, de fato, muito ruim. Lucas, quer comentar, Lucas? Eu acho que é tão cultural que se a gente parasse para pensar, por exemplo, o que que uma a Nubank faria se acontecesse isso? Eu acho que é tão cultural que a gente pensa assim, essas pessoas não foram treinadas para isso, mas, de repente não tem até um plano de ação para isso, alguma coisa clara, mas assim, é tão humanizado que a gente poderia pensar que alguma pessoa poderia ficar responsável por aquilo, Perfeito, voar perfeito. com o cão até São Paulo, entregar ali para o dono e, enfim, um pedido de desculpas, até mesmo uma campanha de devolução para isso, para o dono, para que a experiência fosse um pouco mais humana e um pouco mais tranquila nesse sentido. De repente, uma empresa pet, alguma coisa também poderia entrar para uma parceria rápida, 1 mês ou 6 meses de entrega de produtos. Então, assim, é, é possível, era muito possível, na verdade, que essa experiência fosse muito muito diminuída, assim, essa dor, porque querendo ou não, é uma dor ali, é uma ansiedade para o dono, então, assim, beleza, ele veio, mas, assim, ele foi muito bem cuidado e aqui, por exemplo, está sendo entregue ele da melhor forma possível, teve uma pessoa que ficou com ele desde o início até agora, a entrega, sabe? Então, daria até a nível de negócio mesmo para dar algum impulso nesse sentido, você transformar alguma coisa negativa em algo positivo, sabe? Então, Exato. falta às vezes essa visão de quem está ali a nível tático, não quero nem dizer a nível estratégico, mas a nível tático mesmo, tem um operacional ali, o gestor ali fala: "Poxa, eu acho que dá para a gente juntar isso, vamos fazer aquilo". Enfim, esse atendimento mais humanizado e que aí é muito fácil de entender, por exemplo, uma reversão depois em algum momento ali, uma reversão de contexto ou então uma amenização para o dono daquela ansiedade, daqueles momentos ali turbulentos ali, porque querendo ou não é uma vida, é a vida do nosso animalzinho, então é assim, a gente fica ansioso, e tudo nesse sentido, então, assim, daria para reverter, na medida do possível, essa condição, esse contexto, e esse evento, mas é justamente cultura. Então, quando a gente não tem uma boa cultura, quando não é quando não é bem estruturada ali, deixado claro ali, as cartas ali, realmente acontece isso e infelizmente o cãozinho faleceu. Olha, e só para a gente encerrar esse assunto e passar para a nossa pauta, essa comunicação que um funcionário da Gol
supostamente fez com o tutor. Ah, parece que o cão se sentiu mal durante o voo e acionamos um veterinário. Desculpa, Lucas, eu sou macaco velho. Eles já tinham visto que o cachorro estava morto. Eles já tinham visto que o cão estava morto. E aí vem com solta, sabe, faz a comunicação. Não, parece que ele se sentiu um pouco mal durante o voo e acionamos o veterinário. Que veterinário? Onde? Durante o voo? Tinha veterinário no voo? Conversa fiada, né, Lucas? Conversa fiada. Eles já tinham notado que o cachorro morreu. E agora? Ah, avisa aí pro dono que ele tá se sentindo mal, porque aí quando chegar ele já tá com o coração preparado. Olha, Lucas, sem comentários, né? Sem comentários, que isso é de uma canalice, assim, sem tamanho. Meu amigo Lucas Xavier, nossos sentimentos aos familiares do querido Joca. E como você disse, nós que temos animais também, a gente sente isso na pele também. Já coloquei aí, como vocês devem ter visto, nosso banner de notícias. Vamos para nossa pauta de hoje, que ainda tem bastante coisa para a gente comentar e mais coisas polêmicas também. Lucas, a gente falou outro dia da experiência de semana de 4 dias de trabalho, mas tem empresas que estão indo absolutamente na contramão. Porque olha isso aqui, ó, que saiu essa semana na Forbes. Executivos da Samsung terão semana de trabalho de 6 dias. Vamos para o texto aqui, que saiu na Forbes, como de costume, minha gente. Todos os links estão na descrição do vídeo para que vocês possam conferir esse conteúdo original. Na contramão da tendência adotada por empresas e países ao redor do mundo de reduzir a semana de trabalho, a Samsung vai ampliar a carga horária dos seus executivos. Líderes de todas as unidades da empresa vão trabalhar 6 dias por semana, podendo escolher entre sábado ou domingo. Quer dizer, que bom, o cara pode escolher, né? Se ele trabalha sábado ou trabalha no domingo. Funcionários abaixo do nível executivo continuarão trabalhando 5 dias por semana. De acordo com a reportagem do jornal sul-coreano The Korea Economy Daily, a nova diretriz surge em um momento difícil para a companhia, que registrou lucro anual abaixo das expectativas, o Lucas, e enfrenta o aumento de preço do petróleo e altos custos de empréstimo. O novo cronograma já entra em vigor na maioria das divisões de tecnologia da Samsung e as áreas financeiras devem seguir esse caminho. Segundo a publicação, alguns executivos já vinham trabalhando de forma voluntária 6 dias por semana desde o início do ano. E aí uma nota aqui que a Forbes faz, a Coreia do Sul e os países asiáticos de modo geral são conhecidos pela cultura de trabalho intensa. Ainda não se sabe como a decisão vai impactar os executivos da Samsung ao redor do mundo. Eu achei curioso isso, Lucas, porque ao mesmo tempo, há uns 10 dias atrás, saiu uma pesquisa da IDC, que eu estou colocando aqui também o link na descrição do episódio, dizendo que a Apple perde o posto de maior fabricante de celulares para a Samsung. A Apple teve uma queda acentuada de vendas do iPhone no último trimestre, e aí hoje a Samsung lidera aí como maior fabricante global de smartphones. A gente sabe que não é o único business da Samsung smartphones, mas me parece, assim, eu acho um pouco estranho, Lucas, né? Dizer assim, a Samsung está passando por um momento muito difícil. E aí, assim, bota parece que essa coisa de castigo, agora vocês vão ter que trabalhar 6 dias da semana também. Eu sei que os países orientais têm uma cultura ali de trabalho muito diferente da nossa e muito mais intensa, isso é fato. China também, Japão, né? Tem umas coisas assim que para nós soam muito radicais, mas há de se pensar se, né, se pelo menos em um mercado que a gente acompanha mais de perto, que é o mercado de smartphones, Samsung lidera ali no ranking como maior fabricante global. No mercado de TVs, se a Samsung não está em primeiro, acredito que não esteja, não tem esses números aqui agora, mas está ali em segunda ou terceira posição, e eu diria segunda posição confortavelmente. Eu acredito que em primeiro lugar esteja a LG, no caso de televisores. Fora outras divisões que a companhia tem, de smartwatches, de laptops, e a Samsung tem até, acho que linha branca também, não é muito comum por aqui, mas tem linha branca. Então você tem, né, inúmeras divisões onde a Samsung tem uma participação bastante interessante. E aí você vê um negócio
uma notícia dessa, quer dizer, as lideranças vão ser obrigadas a trabalhar 6 dias na semana, e me parece que é muito essa coisa um pouco punitiva, né, por alguma coisa que não foi alcançada, mesmo a companhia aparentemente tendo uma posição confortável em diversos desses mercados onde ela atua. E aí eu acho que é uma coisa muito louca, assim, porque não necessariamente o problema é a ausência de trabalho, né? Sabe, é você querer resolver o o problema de uma salada passando no açougue, sabe? Será que o problema é que a galera tá trabalhando pouco? E aí as metas não foram atingidas, porque é isso, a galera tá abrindo o computador lá e abrindo aqueles joguinhos que tinham no Windows antigamente, Paciência, Campo Minado, e aí ninguém tem nada para fazer, sabe? Eu não sei, Lucas, é claro que a gente quando pega uma notícia dessa é algo muito distante da nossa cultura, né? Então é até difícil de avaliar. Mas é também um desafio para a Samsung, uma empresa global. Ela vai aplicar isso aqui no Brasil também, né? E em outros países vai. Como é que vai ser? Aqui no Brasil é muito mais provável do oposto acontecer. Pegar as lideranças ficam em casa e a galera, assim, o peão de obra, chão de fábrica que trabalha de domingo a domingo. Então, você que gosta de comentar sobre cultura corporativa e alinhamento, eu não sei, Lucas. De novo, né? Eu estou aqui comentando, mas é uma cultura muito distante da nossa. Mas não sei se é a melhor opção. Olha, não atingimos as metas, então agora vocês vão trabalhar até sábado, 9 horas da noite. Sabe, eu acho que precisa-se de algo mais refinado. Se existe um problema estratégico, a solução não necessariamente é trabalhar mais, né? A solução é rever a estratégia. Agora, trabalhar mais simplesmente por trabalhar mais, se a estratégia continuar errada e se algumas condições de mercado não mudarem, o prejuízo continua. Você pode trabalhar de domingo a domingo, que não vai fazer a menor diferença. Lucas Xavier, até vou soltar aqui também, que eu não botei. A Apple perde o posto de maior fabricante de celulares para a Samsung. Lucas Xavier, semana a gente estava sonhando com quintou, mas para a galera da Samsung vai ser sabadou ou domingou, dependendo da situação. Até porque se já havia um voluntariado de trabalhar 6 dias por semana, e agora 6 dias por semana passa a ser o obrigatório, o padrão, daqui a pouco o camarada vai se voluntariar a trabalhar no domingo também. Trabalha logo 7, pô. Para que ir para casa? Dorme logo na empresa. Lucas Xavier. E aí, o que você acha disso, meu amigo? Bom, tô vendo aqui alguns números rápidos aqui que ano passado a Samsung aqui teve um registro de queda ali do lucro de 72% e de 14% na receita. Então realmente é algo assim Tem uma para queda, né? gente Tem uma prestar queda. atenção. Exatamente, essa queda assim que é assim tendenciosa a esse tipo de ação, de atitude. Pô, vamos Sim, botar mais sim. um dia lá. Então, por quê, no final das contas, sabe? A própria Samsung também havia demonstrado otimismo ali para esse ano de 2024, porque os números já começaram a subir ali em alguns contextos, mas mesmo assim, olha, a gente teve ali principalmente a, a questão de chips ali da Samsung que deu um aumento ali em alguns números, mas assim, de toda forma, se a Samsung conseguiu crescer e diminuir nesse tempo trabalhando 5 dias por semana, vamos pensar desse jeito, pelo menos Samsung global, tá? Não Samsung ali em cada núcleo ali de cada país, com cada cultura. Samsung time global, ali conseguiu ali com uma com com um pensamento ali de 5 dias úteis trabalhando, eles conseguiram ir muito além, eles conseguiram ótimos números e também, como acontece, perderam algumas coisas, assim, nesse sentido. Mas, assim, eu não acredito que um dia a mais na semana
pode literalmente fazer tanta diferença assim, fazer o número crescer ou diminuir. Eu imagino que o número pode crescer ou diminuir também com 5 dias na semana, porque olhando para trás, esse é o histórico de empresas, de as oscilações que acontecem. Às vezes faz mais sentido trocar de liderança. Por que que esse número caiu? Será que faz sentido? Vai dar mais um dia para o cara trabalhar? E beleza, vai ser mais um dia, mas qual vai ser a carga horária? Vai ser 4 horas? Pô, será que essas 4 horas, ou 6 horas, será que essas 6 horas não poderia ter sido rebalanceadas ali nos outros dias, alinhados ali com, com gestores, enfim, tudo mais? Então, assim, vai dar só um dia para a pessoa descansar, para a pessoa ter ali com a família, e esse dia, esse sábado, vamos lá, vai ser 8 horas mesmo ou vão ser menos horas? E se for menos horas, vai ser home office ou vai ser em um lugar físico? Sim, é meio preocupante porque a Samsung ela vem se consolidando bem assim no mercado, ficando ali em primeiro lugar em algumas questões. Eles estão investindo muito bem em aparelhos, por exemplo, máquina de lavar inteligente, coisas desse tipo. A Samsung também está trazendo a inteligência artificial ali para o smartphone mais top de linha ali deles. Então, assim, eu imagino que esse serviço que eles colocam em um produto, daqui a algum tempo vai passar para outros produtos. Então, assim, os produtos vão se comunicar, essas inteligências vão ficar ainda mais inteligentes com o nosso padrão. Então, assim, eu compro uma televisão Samsung, uma máquina Samsung, um celular Samsung, essas inteligências vão estar se comunicando e vão estar gerando ali uma base de conhecimento. E isso é altamente estratégico, porque mais que a semana passada a gente falou, né? Mais que o rastreamento de uma rede social, é o rastreamento de comportamentos do dia a dia que a gente tem ali e a previsão desses comportamentos através de uma inteligência ali que vai conversando, ela vai ficando inteligente, vai entendendo nossos comportamentos, vai entendendo os nossos padrões e aí pode, em algum momento, e com certeza isso tem, porque uma empresa de tecnologia de ponta dificilmente tem isso, que é um termo que a gente usa bastante em tecnologia, que é a observabilidade. Ou seja, tudo que eu faço, tudo que eu aplico, todas as minhas funcionalidades, todas as minhas ações com um produto, ele gera um log lá no servidor. E esse log, tem alguns softwares que conseguem olhar e analisar aquilo. Então, por exemplo, olha, o Lucas agora apertou no botão enviar, o Lucas agora colocou a máquina de lavar, por exemplo, para iniciar nesse horário, nesse momento. Então, assim, isso tudo, todas essas ações que a gente aplica com algum produto geram um tipo de log, um tipo de registro. Então, imagina um banco um banco específico para o Lucas, para o padrão do Lucas, que guarda esses logs, e aí por trás tem uma inteligência que começa a analisar tudo aquilo. E detalhe, às vezes não vem já em forma de log, que é uma coisa muito a baixo nível, que só linguagem de programação consegue entender. Às vezes já vem mais alto nível, às vezes já vem ali em linguagem natural, que é a linguagem da inteligência artificial. Então já vem mandando. Então, esse alinhamento de informação já vem chegando no processo. Enfim, e aí tem uma questão de Big Data e tudo mais, que tudo vem conversando. Então, assim, para a Samsung, eu imagino que esse momento pode acontecer mesmo de instabilidade e tudo mais. Mas quando a gente olha a médio e longo prazo, eu consigo ver, por exemplo, um mercado muito mais forte, um mercado de entrega de produto muito mais eficaz, muita eficiência ali nas sugestões de produtos. Então, mesma forma com a mesma efetividade ali, por exemplo, que a Amazon sugere alguns produtos baseados nos nossos comportamentos e você pensa: "Caraca, isso daqui era o que eu queria". Então, assim, tão quanto ou ainda mais eficaz poderia ser algum produto da Samsung, e aí de novo, é estratégia ali, é pensamento e, de novo, é cultura com que eles vão fazer com esses dados. Um ponto muito importante que você falou aí é sobre liderança, né.
E se precisa trocar as lideranças, botar essa liderança para trabalhar mais, não necessariamente é a melhor solução, né? Pode até agravar determinados problemas, ao invés de amenizar. Mas vamos ver como é que a Samsung age daqui por diante. Eu também acredito muito no que você falou desse potencial futuro aí potencial futuro, assim, para retomar esse crescimento, mas ainda é uma empresa gigantesca e que tem muita força. Talvez seja uma questão de ver em quais setores ela não consegue de fato performar tão bem e focar naqueles setores onde ela possui uma performance melhor, onde ela possui de fato diferenciação competitiva. E de repente sair de setores onde, olha, aqui não está dando para a gente competir, não vale a pena ficar aqui gastando dinheiro. Às vezes essa decisão tem que ser tomada, mas a companhia também não quer abrir mão, né? Às vezes é uma questão muito de ego ali, você abrir mão de alguns mercados e admitir que não está conseguindo competir naqueles mercados em especial. Agora, aproveitando esse gancho, ô Lucas, você me mandou ontem uma reportagem da BBC falando sobre o quanto algumas empresas que atuam no Brasil estão investindo em benefícios e mecânicas de incentivo para captar e reter talentos. E aí eu conectei com essa coisa da Samsung, porque a gente está falando de uma companhia gigante que, tudo bem que seja num momento de crise, né, mas está indo meio que na contramão ali da questão do bem-estar dos funcionários, pelo menos no que tange a quantidade de horas trabalhadas por semana. E aí essa matéria está baseada numa pesquisa da consultoria Robert Half, que fala sobre alguns benefícios que estão sendo oferecidos por empresas. Por exemplo, folga menstrual, auxílio e licença PET, de novo o mercado PET, né, em evidência, auxílio até para congelamento de óvulos para os profissionais que estão focadas ali na carreira, mas de repente querem adiar um pouco o sonho da maternidade. Então, se de um lado a gente tem às vezes coisas bem esquisitas acontecendo, por outro você tem companhias que estão na ponta da ponta da ponta da inovação, como a gente costuma falar por aqui, e eu acho que essa reportagem, tá o link aí da reportagem também na descrição do episódio, tá o link também para pesquisa feita pela Robert Half sobre esses novos benefícios. É claro, né, Lucas, a gente falar sobre isso aqui no Brasil é como algumas semanas atrás, quando a gente falou da experiência de semana de 4 dias. São poucas empresas, é um punhado de empresas que está com essa visão lá na frente e que está pensando nesse tipo de coisa. Para boa parte das empresas aqui no Brasil, o camarada não paga nem o plano de saúde. Né? Ele paga aquilo que ele é estritamente obrigado por lei a pagar. Qualquer outra coisa adicional, nem ajuda de custo. É o funcionário que arque o problema dele. Então você vê uma empresa como Mercado Livre, né, que é uma das citadas aqui, uma outra é Grupo MOL, tem uma outra empresa de recrutamento também, que agora me fugiu aqui o nome, não estou encontrando, mas que vão pensar até em auxílio e licença PET, ou uma carga horária reduzida para o público feminino, quando passam por aquele período do mês onde costuma ter mais enjoo, as mulheres têm dor de cabeça, tem uma série de transtornos ali naquele período do mês. Então, realmente, você está falando, né, de empresas que estão na ponta da ponta da ponta da inovação. E uma pena só que esses exemplos, Lucas, aqui no Brasil, pelo menos, sejam tão restritos. Porque, de novo, a galera não está querendo pagar nem o plano de saúde. O plano de saúde, que empresas que oferecem plano de saúde hoje bancam plano de saúde para o seu funcionário, isso aqui no Brasil já pode ser considerado um luxo. São poucas. Sim. São poucas empresas que oferecem esse tipo de benefício. A maioria, olha, se vira aí, problema é seu, e cada um por si. Então, eu acho que é algo que deve ser comentado aqui e deve ser exaltado para inspirar mais empresas a seguirem o mesmo caminho. Lucas, é claro que a gente tem que olhar o contexto econômico também. Semana passada mesmo nós falamos do Mercado Livre criando 18 mil vagas na América Latina, então a empresa que está em ritmo alucinado de expansão está fazendo muito dinheiro, é natural que ela consiga ter políticas mais agressivas para
atrair e reter talentos. Agora, de um modo geral, e a gente já comentou sobre isso aqui no programa, no Brasil existe uma visão muito de que eu não deveria contratar o melhor, eu tenho que tentar contratar o mais barato possível, né? E isso é uma questão muito cultural também nossa e parte de muitos dos problemas que estouram por aí, depois a gente vem comentar por aqui, partem dessa visão equivocada da gestão de recursos humanos. Lucas Xavier, essas empresas aqui que estão na ponta dos benefícios são um sonho numa noite de verão, né, Lucas? Mas, infelizmente, ainda está um pouco distante da realidade de boa parte dos profissionais brasileiros. Será que podemos ter avanços significativos, ô Lucas, nos próximos anos? Bom, eu acho que nesse caso realmente vai aderir esse tipo de benefício só as empresas que performam acima da média. As high performances que a gente tem ali de exemplo no mercado. Por que elas são desse jeito? Porque elas contratam pessoas acima da média, que performam acima da média. E pessoas acima da média, são cativadas também por benefícios, não só pelo desafio. Então, quando a gente pensa assim, por que o Google é o Google, ele manda muito bem, não é pela marca Google, é porque eles têm gente muito boa lá dentro e que de alguma forma, tracionam e representam aquilo que a marca quer significar no mercado. Porque se eles tivessem pessoas medianas, mais ou menos, algumas boas, outras ruins, possivelmente em alguns setores, em alguns momentos isso tem, porque é impossível todo mundo ser high performance. Mas se procura contratar pessoas ali que sejam muito boas no que fazem, no que se propõem fazer. E o benefício é o que, por exemplo, chama a atenção de uma pessoa que está em uma outra empresa, de repente está até bem, mas pensa no conforto que a gente vai ter na nova empresa, no novo desafio, enfim, no sistema, no ecossistema que a gente vai ter disponível. Então, assim, é uma forma realmente de cativar e chamar grandes talentos de outras empresas para cá, porque quando a gente tem esses benefícios, quando a gente tem esse incentivo, no final das contas, às vezes até já é desejo de algumas pessoas fazerem algum tipo de operação, algum tipo de ação nesse sentido, mas às vezes realmente só precisa ali do impulsionamento da empresa. E esse impulsionamento pode ser de várias formas. Então, quando você tem campanhas e deixa essas cartas bem claras na mesa, fica muito mais fácil. Como cultura corporativa, eu acho espetacular. Eu acho que quando se tem dinheiro, quando a empresa tem dinheiro, fica mais fácil de propor isso. E assim, a gente não pode esquecer que se a empresa tem dinheiro é porque tem muita gente boa lá. É porque se a empresa está dando lucro, é porque tem muita gente performando bem. Então faz sentido não só para contratar as pessoas que vão vir, esse benefício ser um farol que está brilhando ali no meio da escuridão para pessoas que vão vir, mas também para as pessoas que já estão. Porque no final das contas, esse benefício é uma forma de representar: olha, vocês estão indo muito bem também, então por isso a gente está dando esse benefício e a gente tem esse privilégio de dar esse benefício porque vocês estão indo muito bem. É meio que retórico mesmo, mas é um fluxo que deveria acontecer e que Sim, aqui no sim. Brasil às vezes não acontece nem com o mínimo. Então, e aí a gente, por exemplo, poderia até comentar da PLR, que ali é um ótimo incentivo também para quem está ali, para sentir um pouco o ganho daquele jogo, sabe? Sentir que realmente a gente está lutando, brigando aqui na Série A do mercado, e pô, se a gente conseguir ficar ali no top 5, no top 3 ou no top mesmo, faz sentido a gente dividir um pouco com a gente essa vitória e dividir através ali de recursos também. O recurso humano ele divide em forma de benefícios, mas às vezes
para alguns contextos faz sentido dividir em formas de recursos financeiros diretamente. Então, de novo, para resumir essa fala aqui, vai muito de mentalidade da empresa. Então, se a empresa está pequena, mas de início ali já tem uma raiz de dividir com o funcionário, de proporcionar o melhor ambiente ali para o funcionário, sabendo que é ele que vai fazer a empresa e ele que vai representar ali o rosto da alta gestão, dos executivos ali com o cliente. Quando a gente percebe isso, a gente percebe que faz sentido investir mais e de forma qualificada nessas pessoas. E quando isso acontece, tem um alinhamento ali, porque o próprio funcionário vai perceber reconhecimento, vai perceber entregas de benefício e ali uma coisa que acontece bastante ali na divisão de lucros. Ali também, em algum momento, tem na partição ali, na participação de lucros. Então, isso acontece bastante. Então, vai desde pequeno e isso se torna grande, mas quando nem pequeno isso acontece, então nem benefícios e nem participação de lucros vai ter, por exemplo. Ô Lucas, eu acho que é muito emblemático, assim, como você falou, tem um aspecto cultural nisso, que não é só o dinheiro em si, né, mas muitas vezes a empresa pequena, que de repente é um bom negócio, mas é uma empresa pequena, uma empresa local, uma empresa que, por melhor que performe, não vai ter a envergadura de um Mercado Livre, por exemplo, mas que ela mostra que se importa, né, mostra que aquilo ali é importante. E às vezes não é isso que a gente, infelizmente, não é isso que a gente vê por aí. Então, acho que tem um aspecto aí, claro, vai privilegiar as empresas que têm uma melhor performance, mas tem questões também culturais que às vezes é a visão feudal, né, que a gente tanto comenta por aqui, que ainda prevalece. Muito bem, Lucas Xavier. Vamos falar sobre inovação? É hora da gente falar sobre inovação em território brasileiro e eu sei que hoje o senhor traz números que vão deixar a galera reflexiva em relação a como trabalhar inovação frente às limitações nacionais. Posso puxar a vinheta, meu amigo? Pode puxar, Bruno, porque hoje tem inovação. Então vamos que vamos. Lucas Xavier, chegou a hora de mais um Innovate BR, porém, olhando hoje por outros aspectos. Normalmente a gente traz aqui empresas, startups que estão desenvolvendo coisas diferentes, que estão com visões estratégicas diferentes. Hoje a gente vai falar sobre os desafios da inovação aqui no Brasil, porque saiu uma pesquisa interessante falando sobre a conexão do brasileiro, como o brasileiro está conectado, com que qualidade e como é que estamos acessando a internet. Lucas, fala você, meu amigo. Então a gente pode pensar aqui que nós somos de repente privilegiados por ter uma boa internet, por conseguir fazer esse podcast aqui em conexão. Então a gente vai comentar alguns pontos aqui e são pontos assim para a gente e para quem está ouvindo a gente pensar nos mercados que podem surgir através desses dados, das dificuldades que aparecem, que de repente não foi percebidas. Então, vamos lá a notícia, porque apenas 22% dos brasileiros têm conexão satisfatória, revelou o estudo. Esse é um estudo inédito do Núcleo de Informação e Coordenação do ponto BR. Braço executivo ali do Comitê Gestor da Internet aqui no Brasil. E isso aponta que a qualidade da internet no Brasil está longe do ideal. De acordo ali com o levantamento, apenas 22% dos brasileiros com 10 anos de idade ou mais têm condições satisfatórias ali de conexão.
ainda segundo o trabalho, o índice de conexão satisfatório no campo ali cai para somente 7%. Então a gente percebe que o mercado de agro tem crescido muito, é um mercado que está criando bastante envergadura aqui no setor nacional, aqui, a nível nacional, mas somente 7% tem uma conectividade ali satisfatória. Então, assim, olha o mercado e a possibilidade que temos aqui de aplicar processos e soluções realmente inovadoras nesse contexto. O NIC-BR avaliou 4 dimensões de acesso à internet. Primeiro, acessibilidade financeira, acesso a equipamentos, qualidade de conexão e ambiente de uso. Dentre as 4 dimensões analisadas, os indicadores de acessibilidade financeira apresentam o pior desempenho, segundo ali pelo acesso ali a equipamentos e pela qualidade de conexão. De toda a população, 57% não tem metade dos 9 pré-requisitos que caracterizam uma conexão de qualidade. Além disso, 33% dos brasileiros ficam no grupo de acesso mais precário. Nas comunidades mais carentes, vemos o acesso à internet via dispositivo móvel, um plano que requerem a compra de franquias de dados. Ali há um valor incompatível com o salário mínimo. E a oferta ali de acesso gratuito a aplicativos bem específicos. Então a gente vê que estrategicamente algumas operadoras elas estão ali oferecendo seus produtos ali, suas franquias para pessoas que moram em comunidades carentes e direcionando, talvez até enviesando o uso gratuito para aplicativos específicos. Então, isso é uma coisa que, estrategicamente e a nível de parcerias, isso é muito importante, porque dependendo da empresa que faz parceria com, com, com a empresa ali que fornece os planos de dados e tudo mais, ela consegue enviesar e criar novos comportamentos ali em ambientes específicos, comunidade carente, por exemplo. Então, qual o comportamento que eu quero desenvolver, o que eu quero impulsionar nesse ambiente? Então, assim, e aí vamos falar de relações públicas, de relações de empresa e de parcerias. Então, olha a importância e olha o nível de detalhamento que a gente consegue aplicar, por exemplo, em um contexto. Quando a gente pensa em tecnologia, quando a gente pensa em acessibilidade e conexão. Então, esse é um ponto bem específico da gente pensar. Alguns dados interessantes da pesquisa. Embora a maior parte da população brasileira ainda tenha conectividade precária, a situação melhorou ali desde 2017. O índice de conexão satisfatória subiu de 10% para 22%. A ideia do comitê é repetir a pesquisa nos próximos anos para aprimorar a medição e identificar áreas críticas que precisam de maiores investimentos. Então, a gente tem ali o que principalmente me chamou a atenção ali foi a questão. Eu já sabia que no Brasil uma conectividade com qualidade, até mesmo em cidade grande, não é um ponto muito forte, porque a gente, há alguns anos, já vem falando de 5G. O 5G nem chegou direito aqui no Brasil, chegou em um ponto, em um local ou outro, e não chega da mesma forma que chegou, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos. Então, assim, a gente ainda está alguns passos atrás em relação a esse contexto. Um outro ponto é que quando o 5G chegar, ele vai desbravar novos mercados, porque a gente tem todos os nossos fluxos de dados passando por um cano bem fininho. O 5G vai ser o cara que vai vai deixar esse cano ainda mais largo. Então, por exemplo, uma coisa que vai acontecer bastante é as pessoas fazendo live, por exemplo, em vídeos com qualidade 4K ou 8K.
Então, vão ser muitos dados que vão estar passando e dependendo da sua conectividade, ali não vai travar. E aí, por outro lado, a gente olha ali, aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, que a gente tem lugares tão próximos aqui a gente, com pessoas com a conectividade mais precária. A gente está falando do Rio de Janeiro, uma cidade grande, uma cidade bem reconhecida aqui, por várias questões, mas assim, uma cidade que tem muito movimento, que tem um nome reconhecido internacionalmente, e assim, a gente está falando de conectividade precária, a gente está falando de comunidades, que é uma coisa que eu também já imaginava, que tem a conectividade um pouco mais restrita, mas assim, aí de novo, a possibilidade de empresas fazerem parcerias com essas operadoras ali que fornecem os serviços para divulgarem ali os seus aplicativos, até gratuitamente. Então, uma questão que a gente pode pensar por exemplo, um aplicativo de educação que faz parceria com uma empresa ou alguma coisa nesse sentido, uma empresa que dá aula, por exemplo, de inglês, fazendo parceria com uma operadora nesse sentido, disponibilizando ali o aplicativo gratuitamente. Enfim, é só uma coisa que veio aqui na minha cabeça que para a gente pensar nesse ponto das relações das empresas e como isso afeta diretamente comportamentos e ambientes. Então, isso é um ponto muito interessante da gente pensar também. Ainda mais quando a gente fala de ESG, de sustentabilidade e de todo esse processo. Verdade. E acho que esse é um ponto importante. Você usou um termo no início da sua fala que acho que define bem isso, privilegiados. Muitas vezes a gente está aqui, né, vivemos numa grande capital como Rio, ou de outras capitais também, São Paulo, enfim. E aí você tem a falsa impressão de que o país todo está nesse mesmo ritmo, nesse mesmo patamar de desenvolvimento, de infraestrutura, e não está, né? E como você bem falou, mesmo no Rio de Janeiro, que é uma grande capital, você não precisa ir muito longe, você vai encontrar muitas localidades que têm problemas graves de conexão, que a galera não consegue acessar, não tem nenhuma operadora que funciona direito, fora outros problemas ligados à criminalidade que se apodera de estações de transmissão, de antenas. Quer dizer, é um negócio extremamente caótico. E aí a gente trouxe isso para o Innovate, né, porque a gente fala aqui de inovação e muitas vezes a galera que está pensando em inovação vem de um contexto onde esses são dados muito bem resolvidos, são questões muito bem resolvidas. Todo mundo tem infraestrutura, todo mundo tem internet. E aí se pensa, mal comparando, assim, a galera do Vale do Silício que pensa que o mundo inteiro é como o Vale do Silício, sabe? E acho que fica a dica para os empreendedores e inovadores nacionais sobre as limitações que existem aqui no Brasil. Então, quando o camarada pensa em alguma coisa via web, via aplicativo, tem que entender que está limitado aí a 22% dos brasileiros, e que até bem pouco tempo atrás eram só acho que 10%, né, que você falou aí, que tinham uma conexão decente. Tudo bem que 22% pode ser mais do que suficiente para você rodar o teu negócio e as coisas irem bem, porque o Brasil é um país muito grande. Mas é importante a gente ter em mente esse tipo de limitação. E até, como você falou, pensar em soluções para isso. Como é que eu melhoro a conectividade em determinadas regiões? Como é que eu melhoro o acesso na área rural, por exemplo? A gente, há meses atrás, falou sobre um projeto desenvolvido por estudantes, lembra? Para levar conectividade para zonas rurais. Então é isso. Acho que esse é um dado interessante, feito aí a pesquisa pelo Comitê Gestor, né, de internet no Brasil, a coordenação do Ponto BR, que é o NIC.br, que é o órgão responsável ali por todo o funcionamento da web, registro de domínio e por aí vai. Então eles fizeram essa pesquisa, tem notícia aqui da própria agência, do NIC.br e da Agência Brasil, mas isso foi noticiado também por outros veículos de comunicação, saiu na Folha, saiu em outros jornais. Então, algo
quem está empreendendo e quem está tocando um negócio, e acho que hoje praticamente todos os negócios passam pelo digital, mas tem alguns que são mais dependentes ainda do que outros do digital, a gente precisa ter noção dessas limitações, que ainda são limitações muito fortes. Então, o Brasil hoje tem o quê? Mais de 220 milhões de pessoas no país, né, ô Lucas? Deve ser por aí. Então, a gente falar de 20%, eu estou falando de 40 e poucas milhões de pessoas que têm acesso a uma internet decente aqui no Brasil. O resto tá capenga, não vai conseguir consumir esses serviços e esses produtos da mesma forma, ou pelo menos da maneira para a qual eles foram desenhados. E esse acho que é um ponto importante. Será que estamos desenhando soluções que se apliquem para essa realidade? E acho que essa é a reflexão que a gente deixa para os inovadores, né, Lucas? Muito bem. Senhor Lucas Xavier, mais um Innovate BR para conta. E agora chegamos ao último bloco do nosso programa de hoje. Eu vou comentar uma notícia aqui rapidinho e a gente parte para a questão Estados Unidos versus TikTok, que é o que dominou o noticiário aí ao longo dessa semana. Mas saiu uma análise falando sobre isso aqui, ó. Apple pode estar desacelerando, Lucas, produção do Vision Pro por conta da baixa demanda. A Apple está supostamente reduzindo sua previsão de remessas de headsets Vision Pro para o resto do ano devido à demanda, o desaquecimento da demanda. Um analista escreveu que a Apple cortou pedidos do Vision Pro antes mesmo do seu lançamento fora dos Estados Unidos, porque a Apple estava esperando vender, segundo essa fonte, entre 700 e 800 mil unidades, e a coisa não chegou nem às 400 mil unidades. Por isso, a Apple estaria já desacelerando a produção do seu headset de realidade mista. É claro que isso não foi confirmado, essas informações não são confirmadas pela Apple, mas a verdade, Lucas, acho que isso é algo que a gente sente, né, pelo que o mercado apresenta, tem evidências aí, algumas evidências, de que a coisa realmente é impressionante, é uma peça de hardware impressionante, mas ela não conseguiu estabelecer o Vision Pro como de fato uma tendência, como ela já fez em outras situações, né? E também pudera. É um hardware muito mais complexo, as pessoas não necessariamente entendem muito bem qual vai ser a utilidade daquilo ali, e também pela questão do preço, né? É um hardware muito mais caro. Então, mesmo para o público norte-americano, você pensar num desembolso aí de $3.500 na versão de entrada, porque na verdade, se você pegar uma versão com mais capacidade de memória, ela ainda é mais cara do que isso, chega a um pouquinho mais de $4.000, se eu não estou enganado, é um investimento muito alto. Então, a gente sabe que a Apple é uma empresa que sempre foi muito forte nessa questão de criar tendências, mas nesse caso ela entrou na fila aí junto com Meta, principalmente, mas também com outros fabricantes que estão vendo esse mercado, né, aquela água que está morna ainda, mas ainda não está fervendo, Lucas, e a coisa ainda não ganhou a envergadura, não ganhou o potencial que eles estavam imaginando. Inclusive, estou para gravar com o nosso amigo Ítalo Cassini um episódio do Coin2Biz falando sobre o VR gaming, né? Essa coisa de jogar com headset, porque Sony e Microsoft anunciou que vai ter uma parceria com a Meta, anunciou isso recentemente. A Sony já está trazendo o PSVR 2 para o mercado de PCs, então a gente está vendo algumas movimentações nesse sentido, mas no que diz respeito a jogo. E no caso da Apple, aí passa meio que um pouco distante ali do mercado gamer. Então, tá aí uma
comentário rápido, Lucas, de que o Apple Vision Pro aparentemente não está tendo aquele sucesso todo que era esperado. É claro que a gente não pode subestimar a Apple, né? A Apple é a Apple, mas verdadeiramente a gente não vê, né? Além daquele burburinho inicial, né, Lucas? E aí por isso que eu falei das evidências que o próprio mercado dá. Depois disso você não vê mais tanta gente comentando, olha que incrível, mudou minha vida. Você vê algumas coisas aqui, outras ali, de usos bem específicos, mas me parece que a coisa parou ali naquele hype inicial e não ganhou envergadura depois disso. Então, ô Lucas, né, para quem estava apostando aí na realidade mista como já um mercado pujante para esse ano, eu acho que a coisa ainda está nesse processo de amadurecimento. Quem sabe um dia, mas não necessariamente nesse modelo. Né? Todo mercado de inovação que está nesse processo de desenvolvimento, isso aqui pode ser alguma coisa muito forte um dia. Acredito que sim, acho que será, mas nesse modelo aí já não sabemos, né? Aí é mais difícil de prever. Lucas Xavier, você está ansioso aí pelos seus óculos de realidade mista, a gente pode chamar de realidade alucinógena também. Eu vi alguns testes, a galera criando aqueles cenários, um negócio bem legal, né? Mas, fato é que $3.500 só para você ficar brincando ali que a sua sala é, na verdade, a lua, não sei se é um investimento tão esperto assim, né? Eu acho que a Apple, no final das contas, ela é uma excelente lançadora. Porque ela já tem uma base muito boa, uma base já que está ansiosa por aquilo. E ela também conhece, de novo, muito bem ali os seus consumidores, os seus usuários. E aí, a gente já falou isso, mas só reforçando. A Apple ela tem um ecossistema e que tudo que os usuários dela que eles fazem são registrados, são logados. Então, assim, eles já têm essa previsão e essa previsão, assim, é por muitos fatores, mas eles sabem lançar porque eles justamente conhecem muito bem ali os seus compradores. E isso, assim, é uma estratégia espetacular. Isso é ótimo mesmo. É o uso da tecnologia para tomada de decisão mesmo. É o uso de informações, de dados para tomada de decisão. Então, eu imagino que isso foi um ponto assim para fazer chegar ali a 400 mil produtos vendidos, que foi isso mais ou menos, né? Não chegaram a 400, mas alguma coisa próxima. Isso segundo o analista, né? A Apple não Segundo o analista. confirma esses números, né? Isso é o famoso vazamento, ou os analistas, Uhum. os insiders do mercado, né? Que soltam essas bombas e a gente não sabe se é fato ou se o camarada está querendo só movimentar alguma coisa. Mas enfim, são os dados que a gente tem os links aí na descrição para a galera conferir, ô Lucas. Isso. E um ponto assim para a gente prestar atenção é que durante o lançamento e durante até a projeção e ali o incentivo do lançamento também, o pré-lançamento, o mercado tá sendo bombardeado com inteligência artificial. A inteligência artificial para lá, é Apple falando que no fim do ano vai ter uma inteligência artificial que vai revolucionar tudo. Então, assim, alta expectativa e alto assim, a gente estava olhando para cá e do nada a gente olhou para cá porque a inteligência artificial está lá. Então, assim, o próprio mercado vai se posicionando de forma um pouco diferente também. A expectativa, de repente, de alguns usuários vão diminuindo. E aí, não é um produto barato, é um produto que mesmo para o padrão americano já é um produto mais puxado. É um produto caro. E quando a gente não vê que os clientes, que os compradores estão batendo ali com a nossa expectativa de venda, realmente é uma decisão bem prudente. Se realmente essa informação for real. É uma decisão muito prudente, dar uma segurada aqui e, ó, de novo, o mercado está falando de inteligência artificial toda hora. Vamos focar um pouquinho para cá, vamos pegar um pouco desse recurso e jogar aqui, porque assim, quem sair na frente vai ter um nome,
vai ter o nome levantado no mercado, vai aparecer aqui no Up to Date. Então, assim, é um ponto realmente para a gente pensar, porque inteligência artificial em algum momento já foi ali do metaverso, que a gente falou sobre isso, e metaverso foi o ápice, e só se falava de metaverso, realidade aumentada, realidade virtual ali, os dois se entrelaçando, criando ali um metaverso, e falava-se até de trabalhos ali, home offices, mas você conseguindo ver todo mundo, enfim, muitas soluções apareceram, mas assim, metaverso deu uma parada, uma estabilizada, e de novo inteligência artificial foi jogada ali, foi a bola que foi levantada ali. E as empresas estão cortando essa bola. Estão cortando, e quem fizer o melhor corte enfim, vai ter ali o seu nome elevado ali, vai ter uma certa predominância ali no mercado. Então está nessa correria ainda. Já tem algumas que se posicionam nesse sentido, mas ainda a correria está acontecendo. Essa maratona ainda tá acontecendo. Quer dizer que talvez a própria Apple seja um pouco culpada, além das questões de preço e dificuldade de adoção de uma inovação que é mais complexa do que o normal, mas a própria Apple talvez tenha deixado de dar o foco ali, né? Porque passou a mirar também em inteligência artificial, e realmente todos os anúncios do Tim Cook do início do ano para cá têm sido nesse sentido. Mas vamos ver, né? É o começo de uma nova era, com essa questão de headset de realidade mista, realidade aumentada, realidade virtual. Então a gente ainda vai ver muita coisa por vir, senhor Lucas Xavier. Agora, para a gente fechar, eu deixei como último ponto aqui, não necessariamente que seja o mais importante, que na verdade é uma continuação de algo que já falamos aqui de forma até exaustiva, senhor Lucas, mas que agora saiu. Até o que eu não esperava que fosse acontecer ainda esse ano, mas tem um cálculo político aí que a gente vai comentar também. É isso aqui, ó. TikTok tem 9 meses para se separar da ByteDance ou será banido, Lucas, dos Estados Unidos. A gente já vinha comentando sobre isso, tinha passado pela Câmara dos Deputados o projeto, o presidente Biden tinha avisado que se passasse pelo Senado, ele iria sancionar, e foi o que aconteceu. O Senado também aprovou. Inicialmente era um ano de prazo para a ByteDance se desvencilhar, para o TikTok se desvencilhar da ByteDance em território norte-americano. Agora, como já andaram alguns meses, então agora são só 9 meses de prazos. O presidente Joe Biden assinou um pacote que, entre outras coisas, proíbe o TikTok de operar em território norte-americano, caso ele continue vinculado à sua controladora chinesa, a ByteDance. E aí, o TikTok, a contar da data que o projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados, eles têm 9 meses para tomar uma atitude. A gente já falou sobre isso aqui, esse papo sobre segurança nacional e de um lado e free speech do outro. A gente sabe que é meio que conversa fiada dos dois lados. A questão é muito mais política. O TikTok virou um alvo bacana de se bater. Não podemos esquecer que tem eleição esse ano. Um ponto importante também, que eu não tinha me atentado, mas ouvi um jornalista comentando, é que de qualquer maneira, toda a questão, toda a polêmica fica para pós-eleição, né? Independente do que aconteça, qualquer decisão contra o TikTok, o Lucas, fica para depois da eleição. Então, de certa forma, para alguns analistas, isso pode ser uma jogada política de um lado, democratas se aproximarem mais de um público um pouco mais conservador, que alimenta muito essa questão de a China é uma ameaça, não sei o quê. Por outro lado, para os republicanos, reforça a narrativa deles, que sempre foi essa de, curiosamente, um dos primeiros a levantar essa bola foi o próprio Donald Trump, e hoje ele se coloca contra o banimento do TikTok. Enfim, é a loucura da política, então acho que vai muito mais nesse sentido. Agora, é interessante a gente notar, ô Lucas, que se é uma questão que aí o TikTok alega agora que ele está lutando pela liberdade de expressão, coisa e tal, veja bem, aí olha como é que é a loucura, é uma empresa chinesa
que agora está lutando pela liberdade de expressão em solo americano. Aí começam umas doidices. Aí você vê nenhuma das outras plataformas, por óbvio, ninguém, que são também todos aí arautos da liberdade de expressão, ninguém saiu em defesa do TikTok. Por quê? Porque é óbvio que o TikTok é um concorrente poderosíssimo ali. A preocupação também é essa. Além da questão do cálculo político, que a galera lá, deputados, senadores, enfim, democratas ou republicanos estão fazendo para ganhar votos em cima de criar esse inimigo público número 1, que está imbecilizando a juventude norte-americana, acho que eles deviam voltar a assistir alguns filmes dos anos 90 para ver que não precisava de TikTok para imbecilizar a juventude. E aí essas empresas também estão vendo isso com muito bons olhos, porque é óbvio, se o TikTok sai, eu tenho ali de um lado o Meta, do outro lado o Google, que podem absorver, e seria o caminho natural, de absorver parte desses criadores de conteúdo e parte desse fluxo de informação. E também parte da receita que o TikTok movimenta. Eu não estou com os números aqui, mas o CEO do TikTok divulgou, não vou falar o número aqui, que agora eu vou falar da minha cabeça, certamente vai sair um número errado, mas alguns bilhões de dólares que o TikTok movimenta em território norte-americano por ano. Então você não vê nenhuma dessas empresas saindo em defesa, eles que falam tanto do free speech, ninguém saiu em defesa do TikTok, por óbvio que a concorrência ali é o que está guiando o jogo. Aí acho que é um golpe duro para o TikTok, porque aconteça o que acontecer, eu acho que no final das contas vai passar a eleição e não vai acontecer nada, lá na frente o negócio vai cair, vai esfriar, ô Lucas. Tô fazendo uma aposta aqui, vamos ver o que vai ser. Então imagina você, Lucas, se você é um criador de conteúdo e tá no meio dessa confusão toda. Tua renda vem ali do TikTok. Ou você tem muitos seguidores, ou então você faz aquelas recomendações de produtos e ganha uma comissão por uma espécie de sistema de afiliados. Se você tá com essa perspectiva de que o TikTok pode ser banido, o que você vai começar a fazer? Você vai tentar buscar outra rede, né? Para começar a se estabelecer. Da mesma forma, se você é um anunciante e está acostumado a impulsionar campanhas também no TikTok, aquilo ali é parte importante para você gerar o seu fluxo de visitas, seu fluxo de clientes, o que você vai começar a fazer também? Você vai começar a experimentar, né? Pelo menos ter um plano B. Você não vai pagar para ver, porque política é isso, né? Pode não acontecer nada, mas de repente pode acontecer tudo. E o TikTok, a ByteDance já falou que não vai vender. Sim. Não vai vender, inclusive que acho que ninguém falou disso, nem a gente, mas há um tempo atrás, acho que a gente ainda nem tinha o up-to-date, teve uma confusão semelhante lá na Índia e o TikTok saiu da Índia. E aí quem se beneficiou com isso? Meta de um lado e Google do outro. E talvez algum player local. Mas a ByteDance já falou que não vai vender. Inclusive parece que tem uma questão, uma legislação lá da China que diz que algoritmos nacionais não podem ser vendidos para empresas estrangeiras. Portanto, o caso do TikTok se enquadraria nisso. Repare que eles não querem que a empresa venda todo o TikTok. A operação americana, norte-americana do TikTok, teria que estar nas mãos de uma empresa norte-americana. Então, assim, já é um golpe duríssimo na plataforma, porque eu acho que todo mundo que tem o mínimo de participação relevante ali, que faz dinheiro com aquilo, vai repensar, fala assim, bom, eu tenho que começar a botar os pezinhos aqui em outra plataforma, buscar outras alternativas. No final das contas, é só uma jogada política, porque é ano de eleição. Então, a gente já comentou sobre isso aqui, o TikTok virou um alvo fácil de se bater, né? E tem outras empresas chinesas que têm grande participação na economia norte-americana, mas não estão na mira. O TikTok é o alvo preferencial e que pode sim ter um banimento. Tem três alternativas ali. O banimento, primeira alternativa. De fato, a ByteDance fala assim, não, vou vender a operação norte-americana para uma empresa local, o que aparentemente é improvável. E uma terceira opção seria a Apple e Google se manterem pagando a multa ali e manter o aplicativo nas lojas. Mas que também não me parece ser uma opção viável. Então, assim,
E pode acontecer, como já vai ter passado, repara no seguinte, quando vencer o prazo de 9 meses, já vai ter passado a eleição. Essa pressão diminui, as decisões podem ser revistas, a justiça, porque o TikTok já avisou que vai entrar na justiça porque alega inconstitucionalidade, né? Alega inconstitucionalidade, então, sabe aquela coisa que lá em janeiro sai uma decisão na justiça de, isso aqui é inconstitucional. Já passou a eleição, meu amigo, desculpa, eu até quis banir isso aqui, agora eu lavo minhas mãos, porque agora a questão é jurídica. Então, assim, é um negócio muito louco, como já disse aqui também, não gosto do formato do TikTok, mas essa questão do banimento, acho que tem pouco a ver, ou quase nada a ver com segurança nacional, porque já falamos sobre isso aqui também, se tem que aplicar regras ali de maior transparência para essas empresas, teria que valer para todas, né? Porque as outras já se mostraram tão potencialmente nocivas para, inclusive, a saúde pública, né? Quanto o TikTok. O TikTok não é o único, né, o Lucas, nesse segmento. Não, o TikTok é o único que gera problemas para garotada. Não é. O TikTok é o único onde rola muita fake news e pode ocorrer manipulação. Também não é. O TikTok é o único onde, sabe, tudo que a gente falar que se aplique. O TikTok, talvez ele deixe as crianças mais ansiosas ou aumente o risco de depressão e problemas de saúde mental. Sim, comprovadamente. Mas também não é o único. Então, tudo que a gente aplicar aqui. A única coisa que tem no TikTok que não tem nas outras é a nacionalidade. Mas, enfim, é uma questão polêmica, Lucas. Eu acho que a gente tinha que trazer essa atualização, né? Embora a gente já tenha falado exaustivamente desse tema, né? E acho que agora virou uma questão muito doméstica ali, quintal dos Estados Unidos, que pra gente aqui não a princípio, pelo menos, não sei, né? Se daqui a alguns meses que a gente importa todas as coisas boas, mas também as idiotices que são feitas lá, a gente costuma importar por aqui, então não sei se daqui a algum tempo não vai ter um grupelho de imbecis aqui também falando que o TikTok atenta contra a segurança nacional. Se for falar que tá deixando as crianças imbecis, eu acho que até vale, é uma bandeira que eu acho que levantaria também. Pô, isso aqui faz mal para a mente das crianças, porque aquilo ali é um negócio de louco, Lucas, mas enfim, mas a gente precisava dar essa atualização, né, Lucas? Não tinha como não falar disso, pelo menos citar, que é o que está acontecendo. Agora, de verdade, só saberemos se vai dar em algo ou não mais para o início do ano que vem. Meu palpite, Lucas, é que, independente do resultado da eleição lá, no final das contas, não, deixa disso, agora já passou a eleição, não preciso mais ter esse tipo de apelo para jogar com a minha torcida, com as minhas respectivas torcidas. Então talvez a coisa dê uma esfriada. Lucas Xavier, você tá vendo aí de tudo isso, meu amigo? Eu também não imaginava que saísse recente, pelo menos assim, nesse primeiro semestre. A minha expectativa era mais assim próximo das eleições, para dar mais assim, para ter mais lembranças ali no final das contas, porque quanto mais perto, mais eu sou lembrado, mais perto ali das eleições. Então, no final das contas, eu espero ali que isso seja revertido, porque beleza, tem todos os prós e contras ali, mas assim, por outro lado, existe a lei ali de proteção de dados dos Estados Unidos. Então eles conseguem, de repente, ajustar algumas coisas ali para evitar esse tipo de risco, por exemplo, esse tipo de quebra, alguma coisa assim, que, assim, de alguma forma quebra algum tipo de valor que eles têm ali para empresas internacionais, que eles não têm para as nacionais. Então, assim, eu acho que daria, por exemplo, para amenizar isso e, ao mesmo tempo, deixar o mercado competitivo e tudo mais. Empregos são gerados ali através da plataforma do TikTok. Então, assim,
principalmente quando a gente pensa em empregos, em visibilidade, pensa em tráfego também, e assim, e a gente está falando também que o centro do mundo ainda hoje é o ambiente ali dos Estados Unidos, é o Vale do Silício, é o mercado americano, norte-americano. Então, faz todo sentido ter um dos maiores players nesse quesito ali de rede social ali dentro. Então, assim, para o Sim. jogo tá tendo um ritmo legal, para o jogo tá tendo aquele laicar, sabe, de adversário, um atacando, outro defendendo e tudo mais. Eu acho importante, e na questão de posicionamento também ali do TikTok tá ali presente. O mercado pode ficar muito enviesado ali, e já está, né, pelos acontecimentos ali, justamente pelas empresas norte-americanas. Então, são esses detalhes que a gente precisa prestar atenção. Um outro ponto, só para finalizar, que, poxa, tem esses imprevistos, mas assim, isso vai durar quanto tempo? Porque se um presidente. A gente tem momento de eleição, então muita oscilação nesse sentido. Então, se que está aprovando, e se caso o outro for eleito, ele desaprove, e aí? Quem está certo? Realmente foi uma decisão política ali de um cara que quer fazer carinho ali nas pessoas que nos seus times ali, nas suas torcidas, ou ou realmente isso tem a ver com segurança nacional? Porque se é segurança nacional, o outro não vai desaprovar, Ô, porque é Lucas, segurança nacional. sendo que foi o outro que começou com essa história lá atrás, né? Foi o primeiro a tentar Tem isso banir, e também. agora é contra. Vai entender. Exatamente. Então, assim, o que está por trás dessa decisão, dessa narrativa, no final das contas? O que está por trás dessa narrativa? Será que é uma questão só de mercado mesmo? Então, eu acho que a gente precisa esperar para pelo menos ali até dezembro ali para saber o que vai estar acontecendo e quais vão ser os discursos que vão estar mudando, os que vão permanecer e os novos também. Muito bem. Senhor Lucas Xavier, esse é um tema rocambolesco, complexo. Vamos acompanhar, vamos ver o que acontece, quais vão ser os próximos passos. E aí, vem eleição por aí, vamos ver o que acontece. Meu amigo, com isso, estamos caminhando para o final de mais um episódio do nosso Up to Date. Quero te agradecer demais por mais essa participação matutina aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Bruno. Obrigado a você pelo convite de sempre. Obrigado a todos os nossos ouvintes que estão e as pessoas que também estão assistindo a gente. É sempre um privilégio estar aqui compartilhando algumas informações com vocês. Então, não esqueçam, por gentileza, de curtir esse vídeo, dar a estrelinha, se for ali em uma plataforma ali de podcast, Spotify e outros também. Dá o seu feedback positivo para a gente de alguma forma, independente da plataforma que você estiver ouvindo ou vendo a gente. Então, obrigado, e na próxima vez a gente se encontra no próximo episódio. É isso, meus amigos. Excelente semana. Nos vemos na próxima. Até lá. Tchau, tchau.